Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Terça-feira, meu povo, tem como tema disciplina eclesiástica. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema disciplina eclesiástica. Uma coisa que é importante, eu até comentei um pouquinho com vocês ontem no comentário, que se você perdeu o comentário de ontem, deixando um card aqui em cima, é que a parábola do joio e do trigo, ela não está dizendo que nós não devemos nos posicionar contra o pecado. E também não está dizendo que a igreja não deve disciplinar aqueles que vão contra os princípios bíblicos e as regras estabelecidas pela igreja. Tanto que, se nós olharmos, por exemplo, o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, Paulo vai dando exemplo de como aplicar, de como disciplinar as pessoas que estão vivendo numa situação diferente do que a Bíblia apresenta. Como deve ser essa necessidade? Ele vai exortando os membros a não se associarem com essas pessoas que praticavam a imoralidade sexual, por exemplo. Ele esclarecia que eles não estavam se referindo necessariamente aos incrédulos, mas às pessoas que professavam uma fé. Isso é fundamental. Quando nós estamos falando de disciplina eclesiástica, isso não se refere às pessoas que estão no mundo, e sim às pessoas que aceitaram, que falaram, eu me entrego a Cristo Jesus e aceito as regras estabelecidas, aceito as doutrinas, as crenças da igreja. Então Paulo estava se referindo a essas pessoas, quando elas escolhiam estar fora, escolhiam fazer algo que a palavra de Deus falava que era errado. Paulo dá uma orientação para a carta de Coríntios e consequentemente para todos os demais que leriam essa carta, de como deve se portar, como a disciplina eclesiástica ela deve ocorrer, ela deve acontecer. Tanto que um pouco mais tarde, lá na segunda carta, ele fala o seguinte, vocês vão disciplinar essa pessoa, porém, vocês vão aceitar essa pessoa de volta em comunhão. Ou seja, Paulo não estava dizendo que a pessoa que foi disciplinada precisava ser expulsa da igreja, que ela precisava ficar fora da igreja, não. Aqui Paulo dizia o seguinte, você tem que ficar dentro da igreja. Você cometeu um erro, você vai ser disciplinado por isso, porém você não deve parar de congregar, você não deve parar de estar unido dentre os irmãos. E os irmãos também não podem fazer uma separação. Perceba que Paulo aqui já fala de uma coisa que depois, na época de Justiniano, foi feito completamente diferente. Por quê? As pessoas que não aceitavam a igreja, os hereges, eles não podiam mais congregar, não podiam mais estar dentro da igreja, não podiam mais fazer absolutamente nada e, consequentemente, eles eram separados dos demais, eles eram segregados. E aqui não era o aspecto. Paulo está dizendo, não faça isso. Vocês vão disciplinar, vocês vão orientar, porém, vocês não vão proibir essa pessoa de congregar. Outra coisa importante sobre liberdade religiosa é o fato de nós entendermos que as pessoas têm confundido um aspecto. Qual que é o aspecto que as pessoas têm confundido? As pessoas acreditam que pelo fato de terem liberdade, elas podem entrar na denominação religiosa e falar o que querem lá dentro, sem respeitar as regras. Porém, liberdade religiosa dá autonomia da pessoa crer no que ela quiser, mas a partir do momento que ela escolhe, ela concorda, ela aceita as regras estabelecidas, ela precisa respeitar essas regras. E a partir do momento que ela vai contra essas regras, ela sofre uma consequência relacionada com isso. Então, é importante, fundamental, nós entendermos esse conceito, porque, por exemplo, o próprio Paulo vai falar lá em Romanos 16, 17, que as pessoas que vão ao púlpito, que vão pregar algo que vai contra a palavra de Deus, essas pessoas não têm o púlpito liberto para elas. Elas não podem sair falando o que elas pensam se vão contra a palavra de Deus. Ou, como ele vai reforçar lá em Tito, lá no capítulo 1, verso 11, que é melhor se as pessoas ficarem caladas, elas não falarem, porque elas vão fazer uma segregação, elas vão causar uma separação, porque elas estão ensinando algo que não é bíblico. Então, por isso, que
quando nós temos dentro da igreja alguém que começa a ter um pensamento distorcido, alguém que tem um pensamento divergente, alguém que começa a proclamar algo que não é bíblico. Essa pessoa precisa ser o quê? Primeiramente orientada. Depois, essa pessoa não pode ir ao púlpito propagar essas ideias que são antibíblicas. E depois de toda a orientação, se caso essa pessoa escolher continuar por este caminho, ela é disciplinada. Então, perceba que tem todo um conceito, porque existem regras estabelecidas, existem meios, métodos que nós precisamos entender, porque as pessoas, elas precisam compreender que elas estão dentro de um círculo social. Ah, Ismael, mas Jesus, ele aceitava todos, ele não condenava ninguém naquele momento. Porém, o próprio Cristo fala em Mateus 18:17 que se alguém escolher não ouvir a igreja, não ouvir ali aonde está congregando, que é para considerar essa pessoa como um gentil ou um publicano. Jesus, ele não fazia separação, porém ele dava liberdade. E se a pessoa escolhesse não ouvir a igreja, não ouvir os ensinamentos, era para ela estar de lado, era para ela ser ali tratada como um gentil ou um publicano, ou seja, não coloque essa pessoa dentro do grupo social seu, não coloque essa pessoa dentro da sua casa, porque ela pode levar você a pensar algo que a palavra de Deus não defende. E é por isso que nós pegamos essa orientação de Jesus, essa orientação de Paulo, para termos as disciplinas eclesiásticas, as disciplinas que ocorrem na igreja. Por quê? É importante entendermos de uma forma bem resumida que todo mundo tem o direito de pensar aquilo que quiser. Só que, uma vez que nós escolhemos estar dentro dessas regras, nós escolhemos uma denominação religiosa, escolhemos congregar naquele local, nós precisamos aceitar as regras pré-estabelecidas e também precisamos concordar e viver dentro daquilo, principalmente dentro da palavra de Deus. E a partir do momento que nós escolhemos proclamar a mensagem contra a palavra de Deus, contra as regras, isso tem uma consequência. Só que a consequência não é uma expulsão imediata. Não, é uma tentativa de retratação, uma tentativa de orientação. E se a pessoa escolher continuar neste caminho, se ela escolher continuar proclamando uma mensagem antibíblica, aí sim se faz necessário a disciplina eclesiástica. Não porque essa pessoa não pode mais congregar, não, mas porque essa pessoa está escolhendo ir por um caminho perigoso, um caminho que ela pode levar outras pessoas. Então é necessário que essa pessoa seja disciplinada, porque a disciplina faz com que ela entenda que ela está fazendo algo de errado e que ela possa, mais uma vez, continuar com a sua comunhão com Cristo Jesus, com a sua comunhão com a igreja, para que ela possa entender o erro e voltar atrás e voltar para o caminho, direção a Cristo Jesus. Que esse seja o seu pensamento. Se caso você esteja aí com alguns conflitos dentro do seu coração, pensando talvez em falar algo que não é bíblico, converse com Deus, fale, procure algum ancião, algum amigo da igreja, que você tenha uma maior intimidade, expresse esse sentimento. Talvez Deus vai auxiliá-lo a responder e tirar as suas dúvidas através dessa pessoa, ou através da oração Deus irá responder. Não seja uma pessoa que começa a proclamar uma mensagem contra a palavra de Deus. E se você conhece alguém que faz isso também, oriente, auxilie essa pessoa a que ela continue e volte para os caminhos de Deus, para os caminhos do Pai, para que essa pessoa não se perca. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, conversando com o Senhor, entendendo mais sobre Ti. Meu Pai, estamos entendendo uma relação onde a liberdade ela não pode ser confundida com a depravação total, no aspecto de que nós podemos fazer absolutamente tudo e não temos consequências relacionadas com isso, mas que na verdade a nossa liberdade ela termina quando começa a liberdade do outro. Pai, estamos entendendo que dentro do meio religioso, algumas regras são estabelecidas através da sua palavra. E a partir do momento que nós deixamos de concordar com elas, nós precisamos ser disciplinados, mas passar por um processo antes. Pai, continue nos auxiliando, derramando o seu Santo Espírito, para que a sua sabedoria nos guie neste caminho. E se por acaso nosso coração está nesse caminho perigoso, trabalhe e nos carregue de volta para os seus braços. E se por acaso conhecemos alguém que está por este caminho, que o Senhor nos dê sabedoria para auxiliar essa pessoa a voltar para a sua direção.
Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder o conteúdo que é produzido. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar, clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!